Você já parou para pensar que pode estar medindo sua prosperidade do jeito errado? Talvez você olhe apenas para o seu salário, para aquilo que você ganha no final do mês e acha que está entrando dinheiro todo mês e está tudo certo, mesmo que aquele dinheiro seja pouco ou você não esteja satisfeito, mas você olha para aquele montante de dinheiro que entra no final do mês. Mas se eu te disser que isso não revela de verdade a sua saúde financeira, é que na verdade a medida da prosperidade não é o quanto entra na sua conta mensal, mas é como você está construindo a sua saúde financeira. Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta e mentora da comunidade Mulheres com Propósito, transformadas para transformar, pois esse é meu objetivo aqui, te levar mais consciência para você ser transformado para transformar. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente revela a sua vida financeira. Segundo os arquivos de prosperidade do livro Os Segredos da Mente Milionária, e aqui com o meu ponto de vista, à luz da palavra de Deus, eu vou te trazer detalhes sobre esse arquivo de riqueza. E se você quer aprender a cuidar melhor do que Deus confiou a você aí, a construir com sabedoria e sair da sobrevivência para viver em crescimento, fica comigo até o final. Você vai descobrir que não precisa ter muito para começar, mas precisa começar para ter muito. Então, nós vamos hoje falar do arquivo de prosperidade número 13, que está lá no livro Os Segredos da Mente Milionária. E olha como ele começa falando desse arquivo. Pessoas prósperas focalizam no seu patrimônio líquido. Agora, pessoas com mentalidade escassa focam apenas no rendimento mensal, naquilo que entra no mês. E o que isso significa? Que a maioria das pessoas olha apenas para quanto ganha naquele mês, mas isso é apenas uma parte da vida financeira. O que realmente define a nossa prosperidade é o quanto nós estamos acumulando, construindo e multiplicando, tá? Então, o quanto você está acumulando, construindo e multiplicando? Sabe o que isso se chama? Patrimônio líquido. Então, nós vemos principalmente muitas mulheres acima de 45 anos que não têm noção nenhuma de como gerir a parte financeira. Hoje nós encontramos várias pessoas. Como o meu público é mais feminino, eu acabo falando mais para esse público. Mas nós encontramos muitas pessoas que estão prestes a se aposentar ou já aposentadas, que nunca pensaram nessa parte financeira e hoje estão sofrendo consequências. Então, esses áudios têm essa visão também de nos expandir a consciência para que a gente venha ter uma saúde financeira melhor. E nesse vídeo narrado, especificamente, a gente vai usar algumas terminologias. E é interessante você parar para pensar um pouco nessas terminologias. Um exemplo, nós acabamos de falar sobre o quê? Patrimônio líquido. E o que é patrimônio líquido? É tudo aquilo que você tem. Tudo isso que você tem se chama de ativos, tá? E menos aquilo que você deve. Então, um exemplo, se você tem uma casa própria e ela está parcialmente quitada, você tem uma parte dela que é um patrimônio líquido e outra parte que você deve, que é uma parte passiva. Agora, se a sua casa própria já está totalmente quitada, nós chamamos de patrimônio líquido. Então, vamos falar outros patrimônios líquidos. Um exemplo, um investimento. Poupança, gente, poupança é os maiores erros que a gente comete, a gente perde dinheiro, tá? Mas pensando no investimento, um dos investimentos mais seguros que existe, com baixo risco, com liquidez diária, é o quê? É o Tesouro Direto. Então, e não é difícil de aprender isso. Veja, para nós termos uma mente próspera, nós temos que estar abertos a aprender. Então, repense aí, você pode estar investindo, começar a investir com R$ 50 no Tesouro Direto, tá? Então, investimento também é um patrimônio líquido, um negócio que gera valor.
Que negócio? Mulher sabe fazer tanta coisa. E tantas mulheres hoje necessitam de tanto por trabalharem fora, por terem os filhos. Então, elas precisam de facilidade para a vida. Tá? Então, ter um negócio que gera valor. E essa renda, né, para fazer essa renda maior. E também existe a renda passiva. Muitas pessoas já têm casa alugada, imóvel. Então, existe aquela renda que entra. Então, para você saber qual o seu patrimônio líquido, você pega tudo isso que eu falei e tira, faz menos as suas dívidas, os seus financiamentos, as parcelas que você tem. E o que sobrar ali é o que você tem de patrimônio líquido, tá? Então, essa é a forma de pensar de uma mente próspera. Ela quer entender sobre isso. Ela não fica estacionada no quanto ela ganha no mês. Veja só, uma mente escassa, ela pensa assim, eu ganho 3.000 por mês. Agora, uma mente próspera, ela vai fazer perguntas. E ela vai perguntar assim, quanto do que eu ganho está construindo o meu futuro? Desses 3.000, o quanto eu estou construindo o meu futuro? Então, é essas formas que nós vamos trabalhando na nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de colocar em xeque também os nossos comportamentos. E veja, e por que a mente escassa se prende nesse salário? Porque isso foi ensinado, gente. Nós nunca tivemos o que? Uma educação financeira. E nós fomos ensinados desde pequenos que trabalhar é só para pagar contas. Quantas vezes eu ouvia no meu trabalho, até minha gerente dizendo assim, eu já fiz mais um boleto para conseguir suportar esse trabalho. Então, olha que vida escassa, que mente escassa. Ter que realmente se responsabilizar para trabalhar porque fez um boleto para pagar. Então, a pessoa ali está trabalhando só para pagar contas, sabe? Outra coisa também que nós fomos ensinados, que medir valor apenas pelo que entra no mês. Então, você vai medir aquele valor apenas pelo que entra no mês. Existem outras culturas que eles verificam o que vão ganhar no ano e fazem ali o planejamento do orçamento anual e não mensal. Quando a gente faz o planejamento anual, a gente tem uma visão dos detalhes se a gente vai gastar em coisas que têm valor ou não que têm valor. No mês, você acaba gastando em coisas que muitas vezes não têm valor, não tem valor. Tá? Então, nós temos que começar a ter essa visão do todo, ter uma planilha de início para a gente saber aonde nosso dinheiro está indo. Tá? Outra coisa que também foi nos ensinado é ter medo de crescer e ser chamado de egoísta, ganancioso, de achar que vai deixar de ser humilde, que a gente já falou bastante em outros áudios sobre isso, né? E também nós temos aqui uma cultura entre os cristãos e principalmente entre as mulheres cristãs, porque elas foram ensinadas que o desejo de prosperar é egoísmo, é vaidade, é pecado. Mas o problema não é o dinheiro, é o coração. Como está o meu coração? Então, porque o amor ao dinheiro, quem ama o dinheiro? É o coração. Tá? A pessoa é a raiz de todos os males. Não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas é o coração que ama, a vida que se apega, a vida que se escraviza pelo dinheiro. Então, vocês percebem que não é o dinheiro em si, é aquilo que a gente coloca acima de Deus. Veja, amados, a palavra de Deus valoriza a boa administração financeira e o crescimento. E o quanto nós vamos em busca para saber administrar bem a nossa vida financeira. O quanto nós dedicamos a aprender. Porque isso não vai ser dado em escola, não é dado em escola. Raros lugares que isso é dado. Então, isso vai partir de cada um de nós. E veja, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 28, 20, o que para nós? Que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Primeiro, o que se apressa a enriquecer está muitas vezes por caminhos ilícitos, querendo atalhos. Já vi muitas pessoas assim e cristãos também, tá? E o homem fiel será acumulado de bênçãos. Ele é fiel naquilo que ele recebe, ele sabe administrar bem.
tá? Veja lá em Mateus 25, nos diz assim: multiplicou os talentos. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Por que ele multiplicou os talentos? Primeiro, ele saiu da zona de conforto dele. Gente, se nós fazemos as mesmas coisas todos os dias, nós vamos ter os mesmos resultados. Não adianta falar que minha vida está ruim, isso, aquilo. O quanto você investe na sua vida melhorar. Esse ano mesmo, além de estar fazendo pós-graduação, eu estou fazendo mais 2 cursos. Esses cursos que vendem na internet, sim. Eu sou compradora de cursos no sentido não só de comprar, de aprender, de adquirir e passar para frente. Então, o quanto você tem investido no seu crescimento? Porque eu quero cada dia, amados, realmente multiplicar meu talento. E eu quero um dia ouvir do meu Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do meu Senhor. Sabe? Não quero ser negligente naquilo que o Senhor me colocou na minha mão. Então, veja, Deus nos dá recurso para sermos o quê? Mordomos fiéis. Como você tem sido mordomo da sua vida financeira, do seu corpo, da sua saúde, das suas emoções? Tudo isso foi dado responsabilidade para nós. Nós espiritualizamos demais as coisas. Sabe? A gente espiritualiza, mas Deus nos deu o quê? Nós somos seres espirituais, sim, mas o quê? Que tem uma alma e que habita num corpo. Se eu não souber lidar com a minha alma e com o meu corpo, na sociedade onde eu vivo, como que eu realmente vou ser um mordomo fiel? Então, pensa nisso. E o livro nos deixa sempre uma declaração, que eu coloco aqui para vocês como declaração de transformação. E eu sempre faço uma adaptação para nós, um público que crê em Deus. Então, vamos ver aqui a nossa declaração. Eu cuido do que Deus me dá. Repete comigo. Eu cuido do que Deus me dá e construo com sabedoria. Vamos lá? E construo com sabedoria. Agora, vamos falar por completo essa frase? Eu cuido do que Deus me dá e construo com sabedoria. Mais uma vez. Eu cuido do que Deus me dá e construo com sabedoria. Vamos continuar. Minha mente é próspera. Repete. Minha mente é próspera. Minha visão é de futuro. Vamos juntas? Minha visão é de futuro. Não apenas sobrevivo, eu floresço. Vamos juntos? Não apenas sobrevivo, eu floresço. Eu tenho uma mente próspera. Vamos? Eu tenho uma mente próspera. Olha, meu amado, minha amada, escreva essa declaração transformadora e ora, lê na presença do Senhor. Apresenta isso a Deus. Coloca no lugar aonde você possa ser lembrado disso a todo instante. Peça sabedoria. O Senhor é tão claro na palavra dele, fala: se não pedirem, os meus filhos não pedem. Se um filho pede um pão, o pai vai dar uma pedra. Então, peça sabedoria ao Senhor. Sabe, amados, e a sabedoria, ela não cai como um raio do céu. O Senhor nos manda pessoas para nos instruir, manda curso. Então, nós temos que estar também receptivos para as ferramentas que o Senhor nos manda para construir a sabedoria. A partir do momento que você está ouvindo aqui, você está dispondo o seu coração para ter mais sabedoria. E eu também, a partir do momento que eu estou multiplicando isso que o Senhor está me dando, é uma forma de eu estar florescendo, de eu estar multiplicando o talento, tá? Agora, quais as ações práticas para esse arquivo de prosperidade? Para esse arquivo, nós temos o primeiro item. Descubra seu patrimônio líquido atual. Viu? Lembra aquilo que nós fizemos? O que hoje é seu patrimônio líquido atual? Você tem casa própria? Você tem um veículo? Você tem um investimento? O que você tem hoje realmente que pode virar dinheiro amanhã? Tá? Então, qual o seu patrimônio líquido? Então, soma tudo que você tem, dinheiro em casa, nos investimentos, carro, objeto de valor, investimentos, como acabei de falar. E aí você vai subtrair as parcelas dos seus cartões, os financiamentos, e anote esse valor.
E esse já é um começo de ter uma consciência financeira. Nós temos que partir de um ponto, e o primeiro ponto é ter consciência financeira. O segundo ponto, faça uma planilha de gastos. Veja aquela planilha e aprenda a acompanhar essa planilha. E terceiro ponto, aprenda a acompanhar o seu crescimento também. Então, uma vez por trimestre, revise seu patrimônio líquido, revise o quanto você está gastando e revise como você pode, porque muitas vezes a gente fica focado muito no que está gastando, mas a gente não foca, nós ficamos focados muito no que entra, que a gente fala que é pouco, mas nós não focamos como nós estamos gastando. Hoje, um exemplo, quando você compra um medicamento online, ele sai em média de 10 a 30% mais em conta. Mesmo se você tenha convênio, daí o CPF na farmácia já tem aquele desconto, o desconto ainda fica maior ainda. E depois de quase uma hora você pode buscar na farmácia. Muitas vezes a compra de um eletrodoméstico, a compra de algo mais caro, você comprando de madrugada ou em feriado prolongado de madrugada, muitas vezes você consegue ofertas que durante o dia você não consegue, em determinados dias do mês. Também em relação a trabalhar com seu cartão para fazer pontos, não simplesmente comprar e fazer pontos, existem mecanismos. Só que para tudo isso eu tenho que dispor para aprender. Então, o nosso quarto item aqui das ações práticas da mente próspera é investir em aprendizado. Seja humilde para aprender sobre dinheiro, amados, porque muitas vezes as pessoas de mente escassa ficam falando mal daquele que é próspero. Só que aquele que é próspero não é simplesmente porque ele nasceu em berço de ouro. Ele investiu em saúde financeira, ele investiu em conhecimento. E aí nós vamos honrar mais a Deus ainda com o que nós dispomos. Amados, quando a gente tem recursos financeiros, a gente pode ajudar muito mais pessoas. A gente pode fazer crescer muito mais coisas que nós desejaríamos, como os missionários, como várias coisas que existem de levar o evangelho, tá? E em último lugar, ore sobre sua saúde financeira. Convide Deus para te ensinar a prosperar com sabedoria. Convide o Espírito Santo também a ser seu conselheiro financeiro. Percebeu como nós somos passivos na área da saúde financeira? Gente, nós estamos nessa terra para ser ativos. Então, existem várias áreas da nossa vida. Existe a nossa vida financeira. Vou falar as 3 grandes áreas. Área financeira, área da saúde e área de relacionamentos. Nós temos que investir aprendizados, investir realmente nessas 3 áreas, para que possamos realmente multiplicar esse grande talento que o Senhor deu a cada um de nós. Então reflita, você mede a sua prosperidade apenas pelo que entra no mês? Então agora você já pode começar a mudar isso. Você já parou para ver o que está construindo de verdade? Então, observa, o que você está construindo de verdade? Na nossa vida, ou a gente deixa a vida nos levar, ou nós temos uma vida intencional, nós temos uma vida de propósito. Então, você já percebeu o que você está construindo de verdade? Agora, outra coisa que a gente também tem que questionar, reflita sobre isso. Que mentiras religiosas te impedem de crescer financeiramente? Muitas vezes a gente se agarra a crenças religiosas para unir as nossas crenças de escassez, para se unir à nossa mente escassa e assim dar justificativa porque a gente não cresce. Então veja, amados, nós temos que destruir algumas barreiras dessa escassez mental. Então comece a pensar assim, se você pensar assim, está errado, só quem ganha muito pode prosperar. Isso é uma mentira, tá? A construção começa com o que você tem hoje. É sobre direção e não sobre quantidade que você tem. Olha outra mentira. Falar de patrimônio é coisa de gente orgulhosa.
Sabe, amados? Principalmente mulheres se encontram, aí muitas vezes fica falando dos problemas da vida, fica falando das dores no corpo, fica falando da vizinha, fica falando do cabelo, fica... Eu não vejo conversar sobre querer aprender uma com a outra como elevar seu patrimônio, o que a outra fez que deu certo, o que ela fez que deu errado e eu posso aprender com isso. Nós não nos comunicamos para elevar o nosso conhecimento. Nós nos comunicamos muitas vezes para fofocar, para reclamar, para murmurar. Então, falar de patrimônio, falar de negócios é de pessoas inteligentes, é de pessoas sábias, sabe? É coisa de quem cuida do que Deus confiou a ele. Então, nós temos que mudar essa mentalidade também. Olha a outra forma de pensar errônea. Se tenho fé, Deus proverá. Se eu dou o meu dízimo, se eu dou a minha oferta, com certeza eu vou prosperar. Eu não preciso pensar em finanças. Primeiro, a palavra de Deus não diz isso. Se você der o seu dízimo, a sua oferta, você vai prosperar. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Tá? Então, isso que falam-se é uma falácia, tá? Sim, Deus, ele provê, mas a boa administração é a nossa parte. Deus, ele tá ali disponível para prover. Mas se eu não souber a direção, se eu não souber um pouco de administração financeira, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma boa administração. Na comunidade Mulheres com Propósito, nós trouxemos esse mês que nós estamos enfatizando sobre saúde financeira, uma economista. E dentro lá da palestra que ela nos estava dando a nós, ela perguntou: a parte de administração financeira está ligado à área da exata ou à área humana? Todas responderam que está ligada à área de exatas, porque acha que tem que saber de números, tem que saber de investimento, tem que saber disso, daquilo. Não, 90% está ligada na área humana. Está ligada à nossa mente, se a nossa mente é uma mente escassa ou uma mente de prosperidade. Então, muitas vezes nós não estamos prosperando, muitas vezes não, a maioria, por causa da nossa forma de pensar. Então, eu te convido a você ficar aqui, vai ter mais áudios, nós temos 17 arquivos de prosperidade, então vai ter mais áudios. Mas se você quiser realmente adentrar fortemente a esse assunto, essa mudança de mente, de sair de uma mente escassa para uma mente abundante, renovada, eu te convido para você vir para a comunidade Mulheres com Propósito. Veja, você não está trabalhando apenas para pagar contas. Ou você já começou a construir o seu legado e o seu futuro? Você tem dúvidas sobre isso? Na comunidade a gente tem trabalhado fortemente isso. E aqui na comunidade você não anda sozinha. Você é acolhida, encorajada, é desafiada, tá? A florescer em todas as áreas, inclusive na área financeira. O link da comunidade está aqui na descrição desse vídeo e eu te vejo lá na comunidade e no próximo vídeo aqui. Até mais, amados e amadas!